Sejam bem-vindos a mais um BBcast, o podcast do Building Bridges, onde a gente traz profissionais de diversas áreas que estão atuando pela Europa para compartilhar um pouquinho como que está sendo aí entrar no mercado na sua área de formação ou na sua área de expertise. Hoje o nosso convidado, ele é internacional, porque ele está lá em Portugal e ele vai conversar conosco um pouquinho como que está sendo aí essa nova fase da vida dele. Porém, ele já esteve aqui na Irlanda, morou aqui quase 3 anos, se eu não me engano, e é amigo, parceiro. Eu sou cliente dele e eu não podia não trazer ele para compartilhar um pouquinho a história aqui. Então, Giovanni Silva, seja muito bem-vindo. Como diria o Tim Maia, é um prazer inenarrável estar aqui, né? Maravilhoso. Você tá bom, Gil? Tô bem, graças a Deus. Agora em terras portuguesas, mas logo Sim. logo estarei em terras irlandesas para visitar todos, abraçar a todos. Muito bem. E Giovanni, gente, para quem ainda não conhece ele e o trabalho dele, ele é videomaker e hoje também ele é dono de uma agência. A gente vai contar isso ainda com detalhes, mas eu quero que você se apresente um pouquinho, Gil. Quem é Gil e como que você entrou aí nesse mercado de videomaker? O que te levou para esse ramo? Show, vamos lá. Bom, gente, prazer, meu nome é Giovanni. Eu sou formado em marketing, então a vida toda eu trabalhei com a parte de marketing. E o que me levou a entrar nesse ramo foi quando eu trabalhei numa empresa na área da moda, era uma empresa que fazia produtos para cabelo. Trabalhei com um grande player, uma grande influenciadora do Brasil. E lá a gente teve que fazer um comercial para o produto que a empresa estava lançando para ela. Então, esse comercial era um comercial de vídeo, né? E lá eu conheci esse mundo. Era um momento que eu estava de transição. Isso era meio que quase que meio de 2019. Até que eu fui para Irlanda no finalzinho de 2019. E aí foi quando eu tomei a decisão que eu, de fato eu queria mudar de país mesmo. Quando eu voltei da Irlanda, que foi em janeiro, mais ou menos, em março foi quando explodiu a pandemia, tudo aquilo que aconteceu no mundo. E durante esse tempo foi o tempo de maturação, em que eu comecei a, de fato, trabalhar com audiovisual. Então, comecei a editar, não tinha câmera, nada disso. Coloquei uns programas loucos de edição e comecei a fazer. E comecei a ser visto por algumas pessoas no Brasil, até que chegou o time de ir para Irlanda. Cheguei na Irlanda e falei, tá, agora eu vou e como que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar? Então, todo mundo havia falado, pô, você tem como trabalhar aqui como em restaurante, trabalhar aqui em hotel, housekeeping, como, enfim, todas as profissões. Eu falei, cara, eu vou tentar trabalhar na minha área. Todo mundo no começo me achou muito maluco, muito doido, né? Porque não falava inglês, não conhecia ninguém, tinha um único amigo aí, aquela coisa difícil que todo mundo sabe como que é a vida do imigrante, ir para a escola e tudo. Mas eu fui conhecendo pessoas e que o mercado foi se abrindo, as oportunidades foram chegando, e estou tentando dar uma encurtada. E durante quase os 3 anos que eu morei na Irlanda, foram praticamente 3 anos que eu trabalhei na área. Então nunca precisei trabalhar a não ser como filmmaker, como videomaker, né? É muito legal que você falou isso, porque eu acho que é o maior propósito desse BBcast estar existindo hoje e do Building Bridges, né? E o Building Bridges vem do Will Engineer. Então, assim, o propósito sempre foi esse, né? O de mostrar que tudo bem, existem empregos gerais e sim, são uma opção, mas não são a única opção, né? Se você se esforçar, se dedicar, correr atrás, é possível sim você criar uma carreira dentro da área que você sonha, que você gosta, ou que você estudou, ou que é o seu dom, que não é porque você está num país diferente, com uma língua diferente, que essas portas estão fechadas para você. Então, acho que você aí, nesse seu resumo, você já trouxe o que a gente quer realmente trazer, que é possível sim, mas dá trabalho, né? Dá bastante trabalho. Foi um tempo em que eu tive que entender como que as coisas funcionavam no país. Então, quase um ano antes de ir para Irlanda, na verdade, que eu já sabia, obviamente, a data, né? Quando eu tinha tomado a decisão, ainda estava no Brasil, eu falei, tá, e aí, quem são as pessoas que estão lá? E comecei a vasculhar Instagram. Foi onde encontrei alguns podcasts, encontrei algumas pessoas, comecei a conversar e foi engraçado. Eu falei assim, olha, eu faço esse tipo de vídeo, que era na área mais fashion, fiz muita publicidade de fashion no Brasil, e algumas meninas, né, influencers daí, falou, nossa, que maravilhoso. Eu falei, eu posso fazer um vídeo seu? Ela, pode. Eu falei, tudo bem, isso aqui não vai ser com parceria e tudo. Aí ela, então, a gente pode marcar pra semana que vem? Eu falei assim, então, semana que vem não vai dar porque eu só vou chegar aí daqui a um ano.
mas eu chego. E as pessoas tomavam susto, as que respondiam, Sim. obviamente. E foi engraçado que quando eu cheguei, as pessoas que falaram sim, nós fizemos esses trabalhos. E foi o que eu lembro que teve uma menina que eu gravei, que foi um vídeo andando por Dublin, super bonito, uma coisa bem fashion, bem, né, lifestyle. E quando ela postou aquele vídeo, em questão, acho que 1, 2 semanas, eu ganhei de 300 a 400 seguidores, assim. Uhum. Então, a minha explosão de visibilidade na Irlanda foi muito grande por causa dessas pessoas. Então, foi uma estratégia que eu adotei porque eu sabia que eu precisaria ser visto. A partir do momento em que eu consegui alcançar a atenção das pessoas, eu comecei a converter isso em trabalho. Então foi aí onde mudou o jogo, né? Onde eu não precisei trabalhar nas áreas gerais, porque eu consegui ter uma exposição onde as oportunidades vinham através daquilo que eu fazia. Sim, sim. E foi através desses vídeos que eu te conheci também, né? Porque você fez o vídeo de uma amiga e eu vi, eu falei, nossa, vou entrar em contato com ele. Entrei em contato, aí você fez um vídeo pra mim e a gente começou a criar aí essa conexão e hoje somos amigos, né? Então, explodiu para todos os setores, né? Sim, foi muito louco. Foi um dia Aí eu cheguei na Irlanda, eu imaginei que eu ia trabalhar só com moda. E, na verdade, moda, infelizmente, em Dublin não existe muito, né? A gente tem três principais players aí de roupa, de roupa. Então, aí eu trabalhei com restaurantes, trabalhei com clínicas de estética, manicures, cabeleireiros, enfim. E dentro desse time eu fiz trabalho para a TV irlandesa, cheguei a fazer trabalho para L'Oréal Paris, para a Academia L'Oréal daí da Irlanda, e depois isso expandiu para quando a L'Oréal Paris mesmo mandou um e-mail pedindo minha autorização para poder postar um dos vídeos que eu tinha feito para a L'Oréal Academy de Dublin. E aí foi quando minha cabeça explodiu, eu falei, pera, o que tá acontecendo assim? Para onde que tá indo essas coisas? Sim. E aí eu entendi que não era só fazer um vídeo, mas eu entendi um outro lado de Gil, que além de um cara que fazia vídeos bons, bonitos, eu conseguia captar a intenção de boas oportunidades e conseguir fazer boas conexões. Então, quando eu entendi que eu podia fazer conexões, boas conexões, foi onde de fato a coisa começou a crescer de uma forma diferente, né? Sim. E lembrando que isso tudo acontecendo e você, como estudante, aprendendo inglês, desenvolvendo a língua, Indo pra se escola, adaptando e tudo mais, né? foi desafiador. Eu lembro que eu no começo chegava ali pela Grafton e eu passava nas lojas de roupa e tentava falar que eu era filmmaker, que eu queria fazer um trabalho de graça. Eu tenho certeza que as pessoas nem entenderam a palavra free, for free. Aham. As pessoas olhavam assim, ok, ok, ok. E aquilo me deu sabe, me deu um nervoso, porque eu falava, cara, não vai dar certo. Só que eu sou um cara bem teimoso, então eu falei, não, se não deu certo por aqui, vai dar certo de um outro jeito. E aí quando entendi que o caminho era um caminho diferente, aí eu comecei a abrir o mercado e fazer meio que de tudo, assim, né? Então, para quase, não vou dizer todos, mas 80% de todos os business brasileiros daí de Dublin, eu posso fazer que posso falar que tem trabalhos meus feitos. Muito bem, que você fez toda a sua correria, né? E aí, você ficou aqui quase 3 anos, foi isso? Foi quase 3 anos. Eu fiz todas as renovações, fiquei mais um tempinho, até que eu tinha a opção de talvez entrar na faculdade ou tentar entrar em alguma empresa que pagasse, né, desse o sponsor do meu visto. Só que aí foi uma decisão muito grande quando eu falei, tá, peraí. Foi quando começou a nascer a minha agência, e aí eu falei, eu vou trabalhar para alguém ou eu vou continuar trabalhando para mim mesmo e fazendo meu caminho? Eu falei, não, eu quero fazer meu caminho, só que isso me teve um custo, que foi ter Sim, que ir embora da Irlanda. E aí eu vi a possibilidade de recomeçar aqui em Portugal, pelas facilidades que nós temos, né? Acordo Brasil-Portugal. E eu falei, tá, eu acho que pode ser uma boa. Só que dentro dessa eu tive que restartar tudo de novo, né? Eu sim. tive que apertar aquele botãozinho do reset e falar, e agora eu vou começar de novo. E foi o que eu fiz. Aí eu saí da Irlanda, fui para o Brasil para aplicar meu visto, fiquei alguns meses no Brasil. Quando meu visto saiu, eu vim aqui para Portugal. Hoje eu moro na cidade do Porto, uma cidade que eu amo de paixão, assim, em termos de qualidade de vida. Mas é um desafio diferente, por incrível que pareça, da Irlanda, assim. Todo mundo me falou,
muitos amigos, né? Poxa, mas você já levou de letra, você conseguiu conquistar aqui o mercado irlandês, e então vai ser fácil. E na verdade não é assim. Não, não, é um caminho diferente. Eu não vou dizer que é fácil, é menos difícil. Porque a gente, obviamente, já está acostumado com a Europa, acostumado com moeda, acostumado com gringos. Já aprendi o inglês, então a Irlanda me ajudou muito. Hoje sou fluente no inglês, então não tenho mais problema em conversar, em fazer reunião, em apresentar o meu trabalho. Mas hoje eu lido com a questão de uma nova cultura, né? Sim. Um novo tipo de pensamento de negócio. Sim. Inclusive, eu fui uma das amigas, né, que falou: não, você já aprendeu, você vai fazer fácil. E aí, agora, você vivenciando, você me contando, eu consigo enxergar que, na verdade, é um processo diferente por essa questão da adaptação cultural e a forma como eles enxergam o seu trabalho aí, né? Muito, porque, como eu falei, na Irlanda, o mercado brasileiro me viu, foi uma explosão, de fato. Foi algo que eu nunca imaginaria, sabe? Tem lugares na Irlanda que eu tenho tão bons relacionamentos que alguns donos de alguns restaurantes, quando eu vou, eu tenho que brigar às vezes para poder pagar. Eu falei, não, Gil, você não vai pagar, não. E tem uma relação que Sim, é tão confortável e de amizade, sabe? E aqui os brasileiros eles são muito abertos, né? Tem muito mais brasileiro aqui. Então não é a visibilidade aqui não é igual na Irlanda. Então hoje eu não para falar que eu não tenho um cliente brasileiro, eu tenho um cliente brasileiro aqui. Mas o restante eu não sei quem são, onde eles estão, o que eles comem, o que eles vivem, né? Como que eles vivem. sim. Então hoje eu estou lidando com um mercado aberto. Então posso assim, estou num oceano maior. Entendi, entendi. Você acha que o fato de a comunidade brasileira aqui da Irlanda ela ser mais unida, isso também ajuda os profissionais a se recolocarem, então, no mercado? Muito, muito, porque acaba que um vai falando para o outro, então a visibilidade ela é muito maior, né? Sim, Então um fala para o outro, que o outro indica, porque quase todas as pessoas que têm business aí na Irlanda se conhecem. Então a pessoa, desde a pessoa A à pessoa Z, são interligadas, ainda que não pessoalmente, mas elas sabem quem tem business e quem não tem. Então, nenhuma postagem a outra vai ver. E aí, às vezes, tinha uma marcação, às vezes, um stories, que tudo colaborava para que eu aumentasse ainda mais. No entanto, que para mim foi difícil sair um pouco da bolha brasileira, porque eu estava muito inserido na bolha brasileira em relação ao trabalho. Foi quando eu comecei a trabalhar no mercado irlandês mesmo, porque aí eu já tinha inglês. E aí eu comecei a conhecer gente dos Estados Unidos, França, Irlanda, e aí o jogo mudou. Foi onde veio mais um step de crescimento e de desafio também, né? Porque sim. aí aquilo que eu aprendi sobre o pessoal brasileiro, esquece, muda totalmente. Que é a cultura diferente. E para É. ti, nesse processo todo aí de adaptação, de aprendizado, tanto aqui na Irlanda quanto aí em Portugal, qual que foi assim o maior desafio para você conquistar esse espaço, né, com as culturas diferentes? Ou qual está Na Irlanda e sendo? Portugal, Ambos. ambos. Na Irlanda, eu acredito que foi o maior desafio foi porque era meu primeiro país, meu primeiro estágio de vida fora do Brasil. Então não tinha idioma, não conhecia as pessoas, não sabia como funcionava, não sabia como que era o europeu, enfim, não tinha noção nenhuma de uma vida fora do Brasil. Agora, já aqui em Portugal, o que é diferente é, obviamente, cultura, mas, por exemplo, uma coisa que impacta muito é o salário. Enquanto na Irlanda, se o salário mínimo é um salário mínimo, eu não tenho certeza agora, quase 2.000 euros, mil e algumas coisas, Sim. aqui em Portugal é 870, 890 euros. Então, isso impacta muito no mercado. Sim. Por exemplo, o cliente que iniciante na Irlanda, que eu tinha um valor de vídeo para um cliente mais básico, o cliente médio daqui, eu tenho dificuldades dele me pagar o valor do cliente iniciante da Irlanda. Não sei se Entendi. consegui me deixar claro. Sim, sim. Você não Então, consegue cobrar você não recebe o mesmo valor que você receberia estando aqui por um serviço maior ainda, né? No caso. sim, sim, não, 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 não consigo. Na verdade, assim, hoje isso me fez mudar. Aí é onde é o que eu tô vivendo um dia diferente aqui na Irlanda hoje. Hoje eu não atendo tantos clientes desse porte. Hoje eu já busco contatos com empresas maiores.
Só que conforme veio a minha agência, hoje, por exemplo, poxa, eu cheguei na Irlanda, eu era o Gil, um rapaz com uma mochila, uma câmera, uma lente e um sonho. Hoje na minha agência eu tenho eu como CEO e diretor de vídeo, eu tenho um diretor de arte que hoje é meu sócio e, poxa, ele é incrível, o cara tem mais de 20 prêmios na Europa como direção de arte. Eu tenho uma pessoa específica para tráfego pago, estratégia de Instagram, e agora nós recentemente temos uma nova pessoa que é uma gerente, uma diretora de vendas, e hoje ela, junto comigo, faz todo o approach para a venda. Então, eu, Gil, tenho saído um pouco dessa parte mais câmera na mão. Ainda estou, faz parte, eu sempre vou estar. Mas hoje o meu trabalho maior na minha produtora é conversão de venda, é trazer dinheiro para dentro. Sim, Então, hoje o meu dia a dia maior não é tanto gravando e editando, é fazendo reunião, fazendo networking, trazendo empresas para dentro desse ecossistema, né? Então, hoje nós somos em 5 pessoas. Então, imagina, para quem chegou na Irlanda assustado, é, hoje ter uma agência com 5 pessoas é surreal, assim. sim. E foi muito trabalho, né? Você é o que você falou aí. Você no começo você se dedicou fazendo vídeo, divulgando, correndo atrás. Aí você começou a bater de porta em porta. Nem tinha inglês ainda para se oferecer, mas você estava ali se oferecendo. E aí foi criando ali, foi criando conexões, foi expandindo. E para poder se preparar, que eu acompanhei, né? Você se preparou para ter essa agência aí, ainda daqui, né? Sim, sim. Então, um investimento, né? De tempo, de dedicação. Foi, eu acho que as pessoas, quando elas migram, o primeiro sentimento que eles têm é o medo. Sim, Eu não vou falar que eu não senti medo quando vim para Portugal. Com certeza eu senti. Eu tô aqui há menos de 3 meses, então posso dizer que há um mês e meio atrás eu ainda tava com medo, sabe? Eu acho que o maior desafio quando a pessoa vai para qualquer lugar para recomeçar a vida são as incertezas. Só que o que vai mover elas a conseguirem o que elas almejam ou não conseguirem é o quanto elas são capazes de lidar com as frustrações, com os nãos e as pancadas, porque as pancadas são muito fortes. Né? Você sabe, vem aluguel, vem contas, vem taxas, vem tudo que a gente precisa para viver. E aí você dá aquelas leves surtadas assim, e se você não tiver uma resiliência e não querer muito aquilo, eu digo querer muito porque, poxa, Bia, quantas pessoas chegaram em mim aí na Irlanda e falaram, Gil, desiste, cara, desiste, para com isso, vai trabalhar em alguma outra coisa, você está ganhando menos que alguém que está trabalhando em serviços gerais. E, Bia, graças a Deus, nunca passei nenhuma necessidade na Irlanda, mas assim, mas no começo eu não podia comprar um Milka de 1,85 que ia sair do budget do dinheiro meu do mês. sim, E trabalhando com vídeo, que todo mundo sabe que é uma profissão que dá para se ter um ganho legal. Só que eu tive que ter essa resiliência de sair na rua, chovendo, frio e batendo na porta das pessoas. E deu certo, mas não deu certo por sorte, sabe? Deu certo porque eu quis muito que isso desse certo, sabe? Agora eu vivo uma nova fase, né? E essa nova fase também está tendo seus desafios, e não são pequenos, mas eu busco tentar aproveitar cada um desses novos momentos para poder aprender, né? sim, sim, com certeza. E falando, né, nessa nova fase, eu pude acompanhar você aí fazendo a parte de vídeo, né, do Tardezinha, né, que estávamos aí e tudo mais. Como que é pro Gil, que veio para cá em 2019, 2020, que estava começando e tudo mais, como foi para ti a sensação de estar ali num evento, que é um evento gigante, né? Como foi para ti? Tanto ver que o seu trabalho está sendo reconhecido, que você recebeu essa oportunidade e vivenciar essa experiência. Não sei se já era algo que você estava acostumado ou não, mas como foi? Olha, eu vou falar que foi um impacto assim, muito grande, porque a representação da Tardezinha, que é hoje o maior evento de pagode do Brasil e do mundo, né?
Foi muito forte em saber que eu fui escolhido para poder estar ali no time. Não foi uma produção minha, mas fui convidado. Mas mesmo assim veio aquele gostinho de, poxa, o trabalho foi visto e está sendo bem visto, bem avaliado. E para mim foi uma sensação muito. Não, eu não estava no show aproveitando, dançando como todo mundo, mas mesmo com a câmera ali na mão trabalhando, o sentimento ali dentro do coração tava assim, uma explosão, sabe? Eu cantava, eu sorria, eu gravava e corria, tinha as entregas que eu tinha que fazer durante o show. É, mas eu acho que cada uma dessas questões que a gente vive é especial. Então foi a tardezinha, como também foi quando eu fiz a Fashion Week. Então tem algumas coisas que marcaram durante essa trajetória, que quando eu paro e eu me olho e penso assim, eu falo, cara, eu não pensei em nada disso. Tipo assim, eu acho que eu não conseguiria do Brasil ter uma tamanha visão, o entendimento de que eu iria fazer tudo isso, que isso iria acontecer. A minha intenção era, eu ia para Irlanda, eu ia aprender inglês, ia trabalhar com vídeo, e o que ia acontecer, eu não tinha noção. Quando você pensava, eu ia trabalhar com vídeo, que tipo de vídeo que você tinha em mente naquela época? Era vídeo muito de moda, né? Porque eu fazia muita publicidade de moda, Tá. roupa, sapato, óculos. Então, no Brasil, eu fiz algumas marcas legais, como Dakota, Pitbull, tantas outras que fiz, que agora eu não passo pela cabeça, mas foi bastante trabalho. E eu falei, legal, dá pra fazer isso. Aí eu chego na Europa e nada acontece. Aí eu chego na Europa, a gente tem a Primark, a gente tem a Zara e a H&M. Acabou. Enquanto no Brasil a gente tem Na um Irlanda é mundo. isso, é. E na Irlanda é isso. Eu falei, e agora? Tá, não vai ser isso. E levando em Então, consideração que a Primark, ela não se pega a essa coisa do. Eles têm o marketing, mas não é aquela coisa que nem a gente tem no Brasil, que é uma coisa de luxuoso, né? Muito pelo contrário, é uma coisa muito mais realista, eu sinto, assim. É tipo muito mais a realidade. Se a modelo tiver com um alface no dente, é capaz deles deixarem, às vezes. sim, é uma empresa gigante também, que o acesso a ela era, tipo assim, tentei, falar que eu não tentei, mas tipo, não dá, não deu. E aí foi quando eu falei, tá, se eu continuar com a cabeça de moda, eu não vou pagar meu aluguel. Então, o que que eu vou fazer? E aí comecei a fazer de tudo que aparecia, foi os famosos freela, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes é quando a gente tem uma cabeça de artista ou cabeça de empreendedor. Eu digo artista porque a gente trabalha em todo esse meio, às vezes a gente quer construir um nome. Na Irlanda eu tive o nome Gil. Sim, Então, legal, vou fazer isso porque era o Gil. Só que o Gil, fazendo o trabalho mesmo como ele fazia, não conseguia alcançar alguns tipos de trabalho com algumas empresas porque elas necessitam e exigem uma estrutura de empresa. Então, imagina, se eu quero cobrar um valor XX de uma empresa por um trabalho que eu vou fazer, eu não posso chegar lá de qualquer jeito e falar, eu tenho uma câmera, uma lente, deixa eu fazer isso aqui para você. Essa empresa nunca vai me contratar. Então, eu tive que ter essa cabeça e entender, tá, o que que é essa empresa? Eu nunca tive empresa. O que que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Como que eu prospecto? Como que eu mando e-mail? Como que eu falo? Aonde eu vou? Quem eu quero prospectar? E isso foi o que eu tive que aprender na marra, e ainda aprendo, né? Hoje eu ainda busco estudar muito sobre isso, mas eu tive que mudar meu jeito de vestir, eu tive que mudar onde eu ia, com quem eu ia, a forma de conversar com as pessoas. E aí tudo isso eu fui aprendendo e trazendo para o negócio, a ponto de hoje conseguir chegar numa empresa, para um diretor, um head de marketing, e falar, olha, o projeto é esse, e porque eu vejo essa oportunidade, a gente pode chegar aqui e aí vamos conversar, ou então vamos desenvolver o projeto. Eu não conseguia. O Gil que chegou na Irlanda não tinha essa cabeça. sim, sim. Foi desenvolvendo conforme foi entendendo o que precisava para o mercado, né? E fazer o network, né, Bia? Você mesmo foi, o Building Breeds foi, tipo, poucas pessoas sabem, mas através do Building Breeds eu conheci uma pessoa que me levou para Dubai para poder fazer um trabalho. Foi uma semana em Dubai. Onde eu imaginei na minha vida que eu ia para Dubai, tipo assim. Nunca, entende? Nunca.
E eu estava trabalhando no seu evento, Sim. né, para você havia me contratado, e no momento de pausa eu falei de um projeto, uma pessoa ouviu, e ela falou, eu conheço uma pessoa, e já conectou naquele momento com essa pessoa, conversei com ela, e ela falou, tudo bem, então daqui 2 semanas você está indo para Dubai e vamos fazer o projeto. E fui para Dubai por 1 semana para fazer um projeto que eu nunca imaginei. E eu acho que isso é o mais importante, que é o que você traz, né? Que é essa questão de se conectar. Eu acho que se eu conseguir conquistar o que eu conquistei na Irlanda, foi por conexões, e aqui em Portugal essa parte não está sendo diferente, né? O meu dia a dia aqui é conversar com as pessoas, é sair, e às vezes num restaurante até que para tomar uma água com gás e limão espremido, mas para conhecer e ver quem está lá, quem são as pessoas, porque é isso que vai me fazer apertar algumas mãos, conhecer alguém que tem uma empresa, ou alguém que é amigo de um amigo, que o pai tem uma empresa que precisa de material de marketing, de vídeo. Então, hoje eu entendi isso e dá um trabalho maior, né? Mas eu gosto muito, estou gostando dessa fase, sabe? Sim, muito bem, muito bem. E se você pudesse dar uma dica para quem está começando, a gente sabe, né, pelo que eu conversei já com alguns outros videomakers, é que a comunidade de videomakers aqui na Irlanda, ela ainda não tá tão unida, apesar de vocês conhecerem uns pontuais, que eu acho que são os que se destacam mais, né, no mercado, se a gente puder falar. Mas o Building Bridges, ele tem esse propósito, né? Para isso que a gente está conversando, que é o de fazer essas comunidades profissionais começarem a se unir. O que, que você daria de sugestão, de conselho, ou como você acha que a gente pode aumentar esse laço entre a comunidade para ajudar quem está nesse processo, quem está começando e quem ainda está perdido, não sabe por onde ir? Eu acho que quem está chegando ou quem já acabou de chegar, o primeiro passo é tentar entender o ecossistema, quem são as pessoas, o que ele tem de oportunidade ao redor dele. Então, entender quem são essas oportunidades, falando do mercado brasileiro, é depois falar, ok, eu tenho essas oportunidades e o que que eu posso entregar para essas pessoas? Depois que ele sabe quais são as oportunidades e o que ele pode entregar, aí ele vai para o terceiro passo, que é a parte de contato. Que aí é colocar o tênisinho limpo no pé e ir lá bater na porta, se apresentar, conversar, conhecer pessoas, mudar alguns hábitos, né? Então, no começo, a gente chega, a gente fica muito deslumbrado com pubs, com as festas brasileiras, e aí a gente acaba indo nessa onda e a gente fala, pera, mas as festas têm pessoas, eu não tenho que me conectar com pessoas. Então, quando eu aprendi a me conectar, foi quando aconteceu, mas para não ser muito redundante e aberto a isso. Então, fazer uma pesquisa de mercado, entender quem são as pessoas ao redor, entender o que você pode entregar para essas pessoas e conversar com elas. Perfeito. Sem medo, sem medo, porque vão ser 10 para um, 10 nãos para um sim, 20 nãos para um sim, mas acho que o que todos nós precisamos é de um sim, né? Acho que esse sim pode mudar tudo. Sim, sim. E estar conectado, né? Eu acho que é o que você falou, conectar-se com pessoas, para mim, eu sinto que é a chave para qualquer área profissional e para qualquer coisa na vida, assim, você conhecer alguém, que nem hoje você está em Portugal e eu sei que você tem uma rede de amigos aqui que são também da mesma área profissional e que se você precisar de uma ajuda, alguém e você não consegue vir, você sabe para quem recorrer, né? Porque você tem essas pessoas. Sim, eu posso falar que eu tenho uma segunda família na Irlanda e essa família é bem grande, bem grande. Então, é muito carinho de pessoas que até vêm para Portugal e vêm aqui para casa, como, né? Tive o prazer de ter sua visita e do Dani aqui em casa e foi uma semana maravilhosa aqui com vocês. Outros amigos que eu vieram a Lisboa, eu fui até lá poder visitar e fazer questão de nos vermos, de matar um pouco da saudade, e isso é tão gostoso, sabe? Então eu tenho de fato essa segunda família que a Irlanda, eu sei que em qualquer momento eu posso contar com elas para desabafar, para dar risada, para poder sair para jantar, para ir para uma festa. Isso é um mundo à parte, assim, é bem surreal, assim, sabe? Sim. E eu trago até pro profissional mesmo, né? Eu acho que você me ensina muito nesse quesito também. Eu vejo através de ti que você tem esse pensamento que eu também tenho, que é a questão de não existe concorrência, existem parceiros, né? Porque ninguém dá conta de fazer tudo sozinho.
A gente está aprendendo isso, né? Cada um com a sua empresa, a gente está entendendo que precisamos estar com pessoas que também são profissionais, que desenvolvem as suas experiências, as suas expertises, e isso faz com que a gente vá longe. E eu vi isso em você desde que a gente se conhece, que você nunca teve esse bloqueio do tipo, eu não vou falar com aquela pessoa porque ela trabalha no mesmo ramo que eu. Não, você se alia a essas pessoas e você se fortalece através disso. Eu percebo isso. E você fortalece eles também, porque você faz questão de sempre enfatizar o dom daquele profissional ou daquela pessoa. Porque, assim, a lei da reciprocidade, eu acho que ela é da vida, sabe? Uhum. Eu nunca acreditei que, de fato, para a gente ter algo, a gente precisa fazer sempre com a intenção do retorno. Muitas vezes pode ter o retorno, como não pode. Então, eu sempre busquei. Se eu tinha algo a ofertar, eu ofertava. E se eu não tinha, tá tudo bem também. E se eu ofertava algo e a pessoa também não tinha naquele momento, ou realmente não tinha, isso não me estressava. Então, acho que isso me deu uma facilidade e oportunidades de poder conhecer pessoas assim e poder vivenciar isso. Uma das coisas mais legais que aconteceram foi que mês passado, um diretor de cinema irlandês daí da Irlanda, que eu conheci através de um dos trabalhos que eu fiz. Já fiz alguns trabalhos para ele. Ele vai em Cannes, enfim, é uma pessoa bem conceituada da Irlanda e tem muitas coisas também em Los Angeles. Ele lançou um curta e aí ele mandou o convite para mim, que desse curta que ia passar no cinema era uma sessão privada só para convidados. Aí eu falei para ele, olha, eu não tô na Irlanda, infelizmente eu não vou poder ir. Aí ele foi e escreveu assim para mim, Gil, mesmo sabendo que você não estará aqui, eu fiz a questão de te mandar esse convite para você saber que você é convidado. E isso me fez sentir um carinho tão grande, sabe, Bia? Porque é uma pessoa que, tipo, tem um background gigante. Tipo, eu nunca trabalhei no cinema. Sim. É uma pessoa dessa, lançar um material, lançar um filme, um curta, enfim, e mesmo sabendo que eu não estou lá, e por carinho falar assim, olha, você é convidado, isso me deixou, tipo assim, cara, caraca, o que que aconteceu, sabe? Tipo, peraí, se às vezes as pessoas me perguntam, Gil, como que de fato você conquistou essas coisas? Eu não sei. Tipo assim, foram tantas e tantas formas que as coisas foram acontecendo, e são tantas pessoas que fizeram e fazem parte, que por isso que eu nem falo nomes, porque eu seria injusto, sabe? Porque eu iria deixar muitas de fora. Mas muitas pessoas me ajudaram, foi uma reciprocidade muito bonita, assim, sabe? Sim. E é o que eu disse, é visível. A gente enxerga de fora, a gente vê que é seu natural. E é o que a gente quer. Né? A gente falou o Building Bridges, assim. Criar essas conexões, criar essas comunidades, criar esses laços positivos que nos fortalecem. E é isso. E eles são naturais, não é nada. Não é intencional, mas é com intenção, né? Porque é o que você falou, você não faz esperando nada, mas a energia que você emana é sempre buscando o melhor, né? Então, eu acho que eu queria também ter essa conversa com você por isso, porque eu vejo em você que você cria esse laço naturalmente onde você passa. Estive aí com o meu marido e estivemos aí algum tempo e ver que você hoje já tem uma pequena rede aí de conexão com algumas pessoas também em tão pouco tempo que você está em Portugal, porque é seu natural. E é o que eu acho que é importante para todas as comunidades, todos os profissionais, né? A gente começar a enxergar com esse olhar de tipo, vamos se conectar, que juntos, né, dá para ir muito mais longe, né? Então, Eu acho que as pessoas elas erram muito quando elas tentam se desconectar ou não se conectar com outras pessoas. Acho que esse é um dos maiores erros, assim, quando as pessoas falam, não, vou ficar no meu cantinho, que é aquilo que você falou. Porque, de repente, se eu falar um pouco do meu trabalho, alguém pode se aproveitar disso. Já aconteceu comigo, entendeu? Já aconteceu de obviamente não citando nomes, pessoas chegarem e o meu cliente falar, Gil, você conhece tal pessoa? Tal pessoa tá aqui me mandando uma proposta, mas ela falou que te conhece. Eu falei, pera, mas como que a pessoa me conhece? É próximo de mim e tá mandando proposta pro meu cliente. é. É. E já aconteceu, né? Infelizmente, isso diz muito mais sobre a pessoa do que nós, né? Então.
Sim, mas eu digo nessa questão pelo fato que não adianta a gente ficar com medo de compartilhar as coisas por Exato. causa desse tipo de situação. Sim, Eu acho que a vida, a gente perde oportunidades quando a gente deixa de compartilhar. É o meio que jogo da vida. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, e tá tudo sim, bem. sim. Já aconteceu isso? Aconteceu, mas também o mesmo cliente que falou assim, não, mas não tem problema, porque a gente vai continuar fazendo aqui o trabalho. E é A isso, sabe? conexão que Aqui você já tinha com o cliente manteve a sua relação profissional ali e aquilo não afetou diretamente, né? porque é muito louco. Uma das coisas que eu percebi muito do europeu, no geral, é que o europeu, o cliente europeu, ele gosta de saber, além do trabalho que você faz, ele gosta de saber quem você é, onde você vai, qual que é o seu caráter. Então, poxa, tiveram clientes que viraram amigos, de me convidar para jantar, de me convidar, Gi, vamos, final de semana vai ter um churrasco, vamos participar? Vamos. Vem aqui no restaurante, vamos comer, vamos conversar? Vamos. Sem falar de trabalho, como amigos, sabe? Sim, E isso é muito louco, assim. Então, junta a questão profissional com essa conexão que a gente acaba criando com pessoas. E eu percebo que o europeu tem muito disso. Então, quando as pessoas falam assim, eu não vou me aproximar de um cliente, ou eu não vou, enfim, tá mais próximo, eu acho que essa pessoa tá errando muito. Já aconteceu, foi muito engraçado. Eu falo muito, viu, gente? Perdão. tá tudo bem. Mas já aconteceu de que tinha uma semana que foi muito engraçada. Eu vira e mexe passava nos meus clientes só para dar um oi. Alguns clientes eu comprava até um chocolate para levar. E outros falavam, Gil, passa aqui para comer um chocolate. Sabe quando você chega e tem aquela bombonierezinha cheia de docinhos? Sim, 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 Aí eu, Gil, vem aqui tomar um café e comer um chocolate. E eu ia lá para ficar batendo papo. Depois da aula, né? Não tinha, às vezes, numa gravação, não tinha nada. sim. E aí teve um dia que foi engraçado, uma semana que Bia, eu não tinha nenhum trabalho. Meu aluguel estava próximo de vencer e ainda estava faltando dinheiro e eu já estava assim, assustado. Eu falei, meu Deus, agora azedou, agora vai dar ruim. O que que eu vou fazer? Aí eu falei, tá bom. Naquele dia eu fui visitar uma cliente minha, que já há um tempinho a gente não fazia nenhum trabalho. E aí eu fui lá tomar um café e ela olhou para mim e falou, Gil, ainda bem que você veio aqui. Eu estava muito corrida e não consegui te mandar mensagem, esqueci, e eu preciso de um trabalho para essa semana, assim, 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 assim. Bia, eu juro, o que eu recebi desse trabalho foi a conta para inteirar o meu aluguel e mais da metade do aluguel do mês que vem, por exemplo. Caramba. Por causa de uma visita de um café que eu fui fazer, entende? Sim, sim. E aí foi quando eu entendi, falei, poxa, eu tenho que tomar mais café com essa galera, entendeu? Eu começava a ir, e quando eu sumia, às vezes, o cliente falava, hoje eu venho aqui tomar um café e tudo, e sempre às vezes convertia para alguma coisa de trabalho, e às vezes também não, mas hoje eu tenho um carinho enorme por essas pessoas, e quando eu for em Dublin eu já tenho a listinha das pessoas que eu vou visitar, que eu vou bater, que eu vou tomar um cafezinho, que eu vou levar um presentinho, Sim, eu acho que é essa conexão, esse carinho que a gente tem que ter, sabe? com certeza, com certeza. E é construir, né? Ela é constante. Então você vai construindo ela para que ela se fortaleça cada vez mais. É isso. É sobre. Muito bem. E deixa eu te pedir uma última coisa aqui, porque a gente já vai encerrar essa nossa conversa. Próximo eu quero você aqui ao vivo, tá? Já vou avisando, por favor. Aí, Mas eu queria que você, como você esteve, né, no evento e você conhece bem, assim, eu queria que você, com as suas palavras, convidasse e tentasse explicar o que que você acha que o evento pode ser importante na vida de profissionais da sua área ou de áreas diferentes. tá. Eu poderia falar muito sobre o seu evento, mas vamos lá. O que eu acho hoje sobre o vou voltar. Tudo O bem? que eu acho hoje sobre o Building Breeds é a pessoa que ela ainda não conhece ou deixou de ir, ela não sabe da oportunidade que ela está perdendo. Porque hoje o seu evento não é porque eu sou seu amigo, mas o seu evento ele realmente tem um poder de portas de conexão muito fortes. Não é um evento que se limita só a brasileiros. E no seu evento tem gente que fala que veio de vários países e todo mundo está ali se comunicando em inglês. E o quanto nós saímos de lá ricos, ainda eu que estava trabalhando, aprendi tanto ouvindo as palestras e, poxa, saí com um contrato para fazer um evento em Dubai. Entendeu? É muito gratificante e é uma oportunidade gigante. Então,
o que eu tenho a dizer é, galera, tentam conhecer, vão no evento, vale a pena. É um dia que é um investimento para a vida e isso não tem dinheiro que pague, porque isso pode mudar o game, pode mudar a sua vida aí na Irlanda. Muito bem, muito obrigada. Pupilinho, você que é da área aí, você tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de fazer antes da gente encerrar aqui? Não tenho. Hoje Não não? me preparei hoje pra pergunta. Não se preparou para perguntas? Vai ficar para o ao vivo quando ele estiver aqui? Agora ele vai ter que ver. É. Pra poder fazer a pergunta. É isso, muito bem. Gil, queria te desejar muito sucesso, parabéns por toda a sua trajetória, viu? É uma honra tê-lo aqui, podendo compartilhar um pouquinho aí da sua história. Como eu disse antes, você me ensina muito, então queria trazer um pouquinho disso também para as pessoas poderem aprender um pouquinho com você. E muito sucesso, espero te ver no Building Bridges do ano que vem. Se Deus quiser, estará aqui. E obrigada mesmo. Não, eu que agradeço por estar aqui com vocês. É sempre uma honra estar com pessoas que têm sempre o mesmo foco, né? Que tenham a mesma direção, que tenham o mesmo sonho. Então, isso só fortalece cada vez mais a nossa vida, enriquece mais a nossa vida. Eu que agradeço, não, como eu falei, não só por você ser minha amiga pessoal, mas também pela profissional, pela oportunidade que você cria através do seu evento. E obrigado pelo convite, né? É bem especial poder te falar dessa trajetória até aqui, poder, de alguma forma, ainda que pequena, poder inspirar ou ajudar pessoas que estão precisando. E eu já deixo aí à disposição alguém que esteja vendo esse episódio que não queira conversar, que tenha alguma dúvida, que acabou de chegar ou que vai chegar ainda na ilha e que queira conversar, pode me chamar no Instagram, fica à vontade que eu, com todo o carinho, vou dar atenção para a gente poder tentar alinhar algum caminho. E alguém que esteja procurando uma agência para poder contratar, para trabalhar, e aí chama por onde? Aí eles podem entrar em contato pelo meu Instagram ou que no meu Instagram tem ali na bio, tem o Instagram da minha agência que chama Gold Wolf. E aí pode chamar por lá, que aí a minha diretora de vendas ela vai entrar em contato para poder entender, eu também vou estar presente. E aí a gente vai tratar com muito carinho o seu projeto. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês que assistiram. Espero aí que vocês tenham aprendido um pouquinho, tenham se inspirado. E você que é da área de videomaker, viu aí que, assim como todas as outras profissões que a gente está trazendo aqui, não é um caminho fácil, porém é possível. E se você se dedicar tempo, esforço e o seu amor, seu carinho pela profissão, você pode aí crescer e desenvolver dentro de um mercado europeu. Hoje a gente já pode falar que é mundial, né? Que esse homem aí vai para Dubai, vai para Espanha, vai para Portugal, vai para o Brasil, ele tá em tudo. Mas é possível e é isso que a gente quer trazer aqui. Pupilinho, muito obrigada mais uma vez, Studio Talks. Sempre um prazer. Obrigada por estarmos aqui e por último, mas não menos importante, agradecer. Nosso convidado não vai poder usufruir disso aqui tudo que a gente tem nessa mesa nesse exato momento, mas agradecer a Carol da It's Up Health Food, ela que mandou comidinha para nós. Eu e o Pupilinho vamos devorar isso aqui agora. E a próxima vez que o Gil estiver aqui, a gente pede comidinha novamente para ele poder aproveitar também. Mas você que quiser aqui é bolo de milho com goiabada, né, Pupilinho? Bolo de milho com goiabada. Torta de queijo cottage com tomate seco. Ela já mandou torta de frango, mandou torta de espinafre. Semana passada mandou bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Meu Deus do céu, essa mulher, ela arrasa. Se você não conhece ainda o trabalho da Carol, procura o It's Up Health Food. E fala que viu aqui, quem sabe, né? Não tem até um descontinho. Muito obrigada. Até a próxima.